Com certeza vocês lembram da Guiante Sais e Jean Grey e Emma Frost, com as duas telepatas entrando na mente da Tempestade e atravessando aquelas defesas incríveis com direito a guardiões e tudo mais. Coisa que chama atenção porque já foi dito que é muito perigoso entrar na mente de um deus, mas já tinha acontecido uma coisa semelhante, que foi no capítulo 121 dos Novos X-Men de 2001, e naquele dia as telepatas mais poderosas do mundo tinham que passar pelas defesas do Charles Xavier. O detalhe é que a Emma ficou presa em uma armadilha que se encontrava numa escada com um monte de rostos, sendo que a Jean seguiu em frente, revelando aquelas informações bizarras da Cassandra e o Charles usando energia psionica ainda na barriga da mãe. O quarto capítulo da mais recente Inferno é bem interessante porque naquele momento Charles e Eric queriam encontrar a Moira, que foi sequestrada e corria o risco de ser encontrada pela Sentinela Ômega e o Nimrod. O negócio é que a Emma já tinha se juntado com a Mística e a Sina para encontrar a Moira primeiro. Tudo isso porque o professor e o Magneto sabiam que a Moira podia resetar a realidade, mas não contaram para ninguém, sendo que no conselho não devem ter segredos, porque estão ali liderando todo um povo. O que quer dizer que temos mais um motivo para Emma ter um pé atrás com esses dois. Já se tratando da telepatia, o interessante é que ficamos sabendo que ela e o Charles compartilham os mesmos poderes telepáticos, se manifestando de formas diferentes. Enquanto ele vê os pontos fortes, ela vê os fracos, e isso quer dizer que vai encontrar as falhas, então não adianta esconder alguma coisa, porque a Emma vai descobrir. O capítulo 216 dos X-Men de 1991 é sobre uma das batalhas mais legais relacionadas à telepatia, e há quem diga que não foi batalha, porque a Rainha Branca dominou. Mas como Charles afirmou que a mente dele era mais poderosa e que se lutassem não teriam dúvidas do resultado, eu considero como certo que se ele pudesse fazer isso naquele momento, ele ia fazer. Mas o que aconteceu foi exatamente a Emma dizendo que essa questão de poder é questionável e que ela estava na mente do Ciclope só esperando o outro telepata tentar manipular. Então ela usou esse contato e infectou a mente do Charles como um vírus que trabalhou no subconsciente, instalando fechaduras e inibições, o que quer dizer que se tornou a mente dela, ou seja, tinha total controle. É muito interessante pensar que o Charles já foi descrito como dono da mente mais poderosa do universo, e essa mente estava nas mãos da Rainha Branca. Ainda sobre X-Men de 1991, Charles Xavier disse que só queria ajudar e não machucar o Ciclope, então a Emma respondeu que sabia disso e era exatamente por isso que ele ainda conseguia mover o corpo e não estava latindo como um cachorro, o que reforça que ela ia fazer o que quisesse com ele, e é um bom exemplo de que um telepata poderoso pode ter a mente dominada por alguém com tanta técnica e habilidade. Inclusive, nos momentos seguintes podemos ver essa galera viajando pelas memórias do professor para ele ver que é um homem muito arrogante e quem sabe mudar um pouco esse comportamento. Mas como vimos naquele vídeo da Tempestade que postei recentemente aqui no canal, parece que não mudou. No capítulo 12 dos Imortais X-Men, quando Forge usou sua tecnologia para acabar com a influência que o Senhor Sinistro tinha sobre Emma, Charles, Hope e Exodus, essa galera teve que ficar um tempo afastada para ter certeza se tinha funcionado. Por isso também foram afastados do Conselho, sendo que a novidade foi o retorno da Selene com o Sebastian, afirmando que ela tinha que ocupar o lugar do Sinistro. Naquele momento, a Hope cismou que tinha alguma coisa errada acontecendo e acabou entrando numa luta com a Rasputin. Então a Emma começou a ler a mente da Ruiva para saber o que tinha descoberto, e o Charles já tentou impedir, afirmando que se fizessem alguma coisa, podia indicar que ainda estavam corrompidos, sendo que a Emma leu a mente da Hope e não do Conselho, então para ela nenhuma regra foi quebrada. Nesse momento só deu para a gente ver que o Charles não interrompeu a telepatia da Emma. Na verdade, os dois criaram uma projeção para ataque e defesa. O detalhe é que ele usava o dispositivo do cérebro, enquanto ela bateu de frente por si só.
No capítulo 312 dos Fabulosos X-Men, podemos ver o Homem de Gelo sendo atacado do nada. O Fera correu para socorrer e aí o professor entrou em cena para analisar a mente do jovem na tentativa de entender o que tinha acontecido. O problema é que estava bem difícil e até a Jubileu ficou espantada quando ficou sabendo o porquê daquilo. Tudo porque foi bem na época que a Emma entrou em coma e como os X-Men cuidaram da sua recuperação, a mente dela começou a atrapalhar qualquer sondagem mental feita naquela região. Inclusive, a própria narração comentava sobre o fato dela ser uma telepata tão poderosa que o Charles não podia subestimar. Depois disso, tivemos aqueles feitos bem legais dela possuindo o corpo do Bob e usando o poder dele de um modo que nem ele sabia usar. A saga da Guerra Mundial Hulk começou basicamente porque os Illuminati decidiram enviar o Hulk para longe, pensando que o gigante representava um grande perigo. O que no fim das contas foi pior, porque ele ficou mais inteligente e voltou para a Terra querendo se vingar dessa galera. Coisa que quase aconteceu com o Charles no segundo capítulo do quadrinho que foca nos X-Men. Naquele momento, o professor pensou a respeito e decidiu se render, parecendo muito arrependido pelas atitudes da sua antiga equipe. Mas os X-Men e seus alunos não deixaram e até entraram numa luta contra o Hulk. O detalhe é que para o Charles não manipular a mente de ninguém que ia se opor a essa decisão, a Emma bloqueou os poderes dele e até comentei sobre isso recentemente aqui no canal, mas é bom relembrar. Já se tratando da Fênix, temos feitos bem legais quando o assunto é telepatia. Emma já protegeu a mente do Scott e até ajudou a segurar a entidade por um tempo, sendo a última a cair naquele dia que a Jean, que veio do passado, lutou muito para não ser possuída. Já o Charles lutou com a entidade com a ajuda da Jean e nos Vingadores vs X-Men interrompeu um tipo de encontro que só acontecia na mente do Ciclope e da própria Rainha Branca, inclusive tentando segurar os dois enquanto os heróis partiam para cima. Mas um ponto interessante é que enquanto o casal tentava manter aquele encontro, também lutava contra vários heróis no plano físico, como por exemplo a Emma versus Tempestade e o Charles versus Ciclope, que por sua vez não aguentou a corrupção e tomou o outro fragmento para se tornar a Fênix Negra. Mas e aí, o que acharam desses momentos e qual é o favorito de vocês? Comentem e deixem um like porque é muito importante para o desempenho do canal. Lembrando que sempre deixo 2 vídeos nas sugestões e estão bem legais. Até o próximo!